Um motociclista de 22 anos morreu ao bater contra uma placa de sinalização hoje de manhã em Ribeirão Preto. Esse acidente aconteceu em uma marginal perto do Anel Viário Sul. Quem traz todos os detalhes para a gente é o Guilherme Campos. Da manhã desta segunda-feira, um grave acidente aqui na marginal do Anel Viário Sul de Ribeirão Preto, a rodovia Antônio Duarte Nogueira, que liga Ribeirão Preto a Sertãozinho. Um motociclista de 22 anos seguia pelo anel viário no sentido City Ribeirão quando bateu num poste e derrubou também uma placa de sinalização. Motociclista de 22 anos. Ele não resistiu aos ferimentos. O motociclista passava por aqui para ir trabalhar. Ele trabalhava como eletricista e iria trabalhar num condomínio que fica ao lado desse condomínio onde nós estamos. E foi exatamente aqui que aconteceu esse acidente. Você acompanha aí nas imagens do nosso cinegrafista Roberto Luiz. De acordo com as primeiras informações, o motociclista perdeu o controle, ele caiu e acabou batendo nesse poste e atingiu também uma placa de sinalização. O local está isolado, você acompanha aí nas imagens a moto aqui no canteiro. Tem uma unidade de resgate aqui da concessionária que administra esse trecho da rodovia, policiais militares também. Agora há pouco o pai do motociclista chegou, claro, muito abalado. Foi um momento muito triste que a gente acompanhou aqui. A irmã já estava aqui também chorando bastante e eu conversei com um homem que viu o acidente. Ele disse que muitos veículos estão passando aqui em alta velocidade na marginal aqui do anel viário. O homem que viu esse acidente trabalha como motorista de uma casa nesse condomínio que fica aqui na marginal do Anel Viário Sul. Vamos acompanhar então o que disse esse homem sobre esse acidente que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira aqui na marginal do Anel Viário Sul em Ribeirão Preto. Ele vinha de lá para cá com a moto e elas perdeu o controle logo na frente aí, ele saiu deitado, arrastando até bater no poste ali, arrancando a placa, tudo, né? E a gente viu os resgates chegar, fazer os primeiros socorros nele, mas infelizmente ele já morreu, acho que no momento da pancada, viu? Foi muito forte. Ele estava trabalhando, estava indo a caminho do trabalho? Então, quando eu parei o carro que eu vim até aqui, logo depois o patrão dele chegou, conversando, e ele estava indo para o trabalho, aqui no condomínio ao lado, onde aconteceu o acidente, esse momento. Essa marginal está perigosa, muita gente abusando da velocidade? Com certeza, todos os dias é meu trajeto aqui para ir para casa, saio bastante aqui, carros em alta velocidade, 100 por hora, esses carros de alta potência de motor aí não respeitam, moto em alta velocidade. Muita gente usando a marginal para não pegar trânsito no Anel Viário Sul. Chega a dar engarrafamento aqui de ir de um canto ao outro aqui das entradas aqui para os condomínios. Inclusive, essa semana aqui já teve um acidente, eu saindo do trabalho aqui, o rapaz tinha perdido o controle da moto e caído ali na valeta, logo na frente ali, em frente à Colina Verde. O que precisa ser feito aqui? No mínimo, fiscalização eletrônica, né? Acho que umas sonorizações ajudaria bem, viu? Porque tá difícil aqui. Semanalmente, vocês podem ver que tem acidente tanto na rodovia quanto aqui na vicinal. Você chegou a ver se ele estava correndo muito? Ele estava numa velocidade considerável, não dá para falar o limite, mas ele não estava devagar não, ele estava bem rápido. Olha só, como disse esse motorista que trabalha em um condomínio ali nas proximidades, ele disse, olha, ele estava numa velocidade considerável. Então, será que ele perdeu o controle da direção por estar acima da velocidade? Bom, são perguntas, então, que vão ficar a cargo da Polícia Civil responder, né? Porque esse caso vai ter que ser também apurado. Só que quem está com a gente ao vivo aqui é o Guilherme Campos, que vai dar mais detalhes. Ele que está no local onde aconteceu esse acidente, logo de manhãzinha. E o que a gente quer saber, né, Gui? O que diz a concessionária responsável pela via sobre os acidentes, né, que ocorrem com frequência bem aí nesse trecho da rodovia? Para você, uma ótima tarde. Seja bem-vindo ao Balanço Geral.
Boa tarde, Márcio. Obrigado. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Balanço Geral. A nossa produção entrou em contato com a concessionária que administra o Anel Viário Sul de Ribeirão Preto, mas, por enquanto, a concessionária não respondeu essa pergunta sobre os acidentes que acontecem aqui no Anel Viário e também na Marginal. Eu estou aqui ao lado do Anderson Manzoli, que é um engenheiro especialista em trânsito, e vai falar um pouco para a gente sobre o que pode ter acontecido nesse acidente e também sobre as condições aqui da Marginal do Anel Viário Sul. Manzoli, a gente tem a informação que o motociclista perdeu o controle. Agora, é importante a gente ter a informação para saber o que realmente aconteceu, por que ele perdeu o controle da moto, caiu e acabou batendo nesse poste, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, essa verificação, essa perícia, ela é muito importante, porque várias perguntas precisam ser respondidas. Em primeiro lugar, a gente tem as condições climáticas, que elas podem ter influenciado de forma negativa, né, nesse acontecimento. Mas nós temos também a possibilidade de ter algum outro veículo, por isso que é importante olhar as câmeras, ver o que pode ter gerado. Esse motorista está conduzindo a sua moto e perdeu o controle da forma que ele perdeu, sair e bater na placa. Então é importante se verificar e esgotar todas as possibilidades antes de se tomar qualquer tipo de conclusão. Mas o fato é que aparentemente ele estava sim acima do limite de velocidade e infelizmente isso é um dos maiores causadores de acidente. Então é importante os motoristas sempre obedecerem à sinalização e respeitarem os limites de velocidade. Porque parece que não, mas 10, 15 km por hora pode fazer a diferença na hora de um motorista sobreviver a um acidente ou não. Bom, a gente está vendo aí o poste, né, onde o motociclista bateu e tinha também essa placa aqui de sinalização. Então a placa estava, né, ao lado aqui desse poste. Primeiro bateu aqui nessa placa, depois do poste. E aí a gente tem aqui já algumas marcações que foram feitas pela perícia. E vamos caminhar então até onde começa a primeira marcação, até o local do acidente. Para a gente até mostrar exatamente, né, qual foi o trajeto desse motociclista. Aqui tem uma marcação, né, Manzoli? Exatamente. O que a gente pode ver é que o motociclista ele vinha nesse sentido de direção. E um pouco mais à frente ele perde o controle da sua moto e ele vem diretamente e colide com a placa e depois no poste. Dá para ver que não houve uma tentativa muito intensa de frenagem, apenas a moto raspando, o que pode indicar que algum veículo fechou ele e ele teve que sair da faixa de rolamento que ele estava, ou realmente ele se descuidou e saiu da faixa, mas com a velocidade que ele estava, ele perdeu o controle da moto e, portanto, ele não conseguiu se safar dessa situação. Manzoli, bom, a gente já está aqui há algum tempo, né, acompanhando a movimentação aqui na Marginal do Anel Viário Sul. Qual a análise que você faz aqui da Marginal do Anel Viário Sul de Ribeirão Preto, a rodovia Antônio Duarte Nogueira, que liga Ribeirão Preto a Sertãozinho, mas é claro, muitos moradores de Ribeirão Preto usam o anel viário para ir de um bairro ou ao outro, né, porque, é claro, o trânsito é mais rápido. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a sinalização, ela existe para ser respeitado por vários motivos e o principal dele é por questões técnicas. Então veja, essa marginal não tem a mesma capacidade, né, de velocidade do anel viário mesmo. Então você pode ver, não existe acostamento, não existe a mesma infraestrutura, nem o pavimento, nem a largura das faixas, nada disso é da mesma qualidade que o anel viário. Por isso que a velocidade é 60 e você não pode ultrapassar essa velocidade. Então é um erro do motorista que ele pensa que ao entrar numa marginal secundária como essa, ele vai poder exceder esse limite de velocidade. Não pode. Se ele quiser trafegar por ela, ele até pode desviar do trânsito e vir por aqui, mas ele deve respeitar o limite de velocidade, porque são condições técnicas que aqui não se tem. Distância de visibilidade, distância de frenagem, tudo isso são questões técnicas que não podem ser excedidas, né? Por isso que é tão importante obedecer essa velocidade máxima, porque só assim você vai ter as condições técnicas e seguras de você transitar por esse trecho. Bom, nós estamos acompanhando agora ao vivo imagens da moto. Olha só, essa era a moto que esse motociclista de 22 anos, né, se envolveu
no acidente. Mas olha, o limite de velocidade é de 60 km por hora na Marginal e no anel viário é de 90 km por hora. O que a gente pode perceber é que aqui na Marginal, os motoristas não respeitam a velocidade, né? A gente não tem aqui um equipamento para medir, mas os motoristas estão passando aqui muito acima de 60 km por hora. Com certeza, veja, é por isso que os órgãos públicos, eles têm que ser um pouco mais rigorosos na fiscalização da velocidade, que é o maior causador de mortes hoje no trânsito brasileiro. Então, quando você investe fortemente na segurança, né, viária, fazendo a fiscalização da velocidade, muita gente não gosta, fala, eu vou ser multado. Não, só é multado quem ultrapassa o limite de velocidade. Muitos falam que existe indústria da multa. Isso é outro assunto, pode até ser debatido, mas o fato é que se você respeitar os limites de velocidade, você não vai ser multado. Então, primeira coisa, o governo precisa, né, os órgãos públicos precisam cobrar um pouco mais do motorista o respeito à velocidade. Então, se percebe que nessa região começa a ter mais acidentes, começa a ter um fluxo de veículos maiores, a primeira coisa a fazer é fiscalizar também esses trechos de marginais para que os motoristas respeitem. Veja, o objetivo é salvar vidas, é a gente ter esse espaço público compartilhado entre todos nós de forma segura. E o único jeito de fazer isso é respeitar a sinalização e atender a tudo aquilo, né, que diz as normas. Então, se aqui a velocidade máxima, por questões até técnicas, é 60, não adianta você querer ultrapassar essa velocidade, achar que está ganhando tempo. O que você está fazendo é colocar em risco a sua vida e os demais usuários da vida. Então, em primeiro lugar, a vida. Vamos respeitar melhor esses espaços públicos. O fluxo de veículos aqui na Marginal aumentou. No início da manhã, no final da tarde, o trânsito fica lento no Anel Viário Sul. Muita gente tenta escapar do congestionamento aqui pelo Anel Viário. Então, de repente, é um momento de avaliar as condições para, talvez, não ser permitido mais a ultrapassagem aqui, né? Porque aqui em alguns pontos, quase todo o trecho aqui da Marginal é possível ultrapassar. E com os veículos aqui passando em alta velocidade, não estão respeitando o limite de velocidade, com um fluxo intenso de veículos, talvez as condições precisam sofrer algumas alterações. Com certeza, a infraestrutura aqui, se perceber que o volume de veículos aumentou muito, tem que ser mudado. Por exemplo, a própria entrada desse condomínio aqui, que nós estamos aqui do lado, ele é um tipo de entrada que o veículo ele vem pela faixa, não existe ali nenhum tipo de acostamento, nenhum tipo de dispositivo para ele adentrar à esquerda aqui, por exemplo. Olha essa moto que vai passar aqui, quer ver? Olha, nosso grafista está mostrando, não está 60 por hora. Com certeza não. Então, e isso daí, o governo, né, os órgãos públicos, ele tem que fiscalizar, porque veja, fiscalizando a velocidade a gente reduz bastante o número de acidentes. Então, é campanha de conscientização e, infelizmente, às vezes até fazendo, né, a colocação de um radar. Porque o radar é um sistema que dói no bolso. E por doer no bolso, as pessoas passam a respeitar. Ninguém respeitava antes colocar o cinto de segurança. Na hora que se começou a multar fortemente a colocação do cinto, nós conseguimos resolver e reduzir bastante o índice de mortandade devido à não colocação do cinto. Então, às vezes, está na hora, né, os dados mostram que muita gente está morrendo devido ao excesso de velocidade, de começar o governo a fiscalizar de uma forma mais incentiva os excessos de limite de velocidade. E, de repente, isso daí faz com que a gente consiga preservar muito mais vidas. Por exemplo, no Anel Viário agora tem muitos radares, né? 90 km por hora. Aqui na Marginal não tem. E aí a gente imagina que o motorista pode fazer o seguinte, ele pega na Marginal e aí ele vai passar por aqui, né? Com velocidade, porque não tem radar, é 60 km por hora, mas não tem radar, né? Então aqui ele pode abusar da velocidade, e aí ele vai passar numa velocidade aqui bem maior do que o limite lá do Anel Viário, que é de 90 por hora. Exato, e aqui particularmente não tem nenhuma infraestrutura suficiente para isso. Então é necessário que se fiscalize esses trechos, pode ser com radar, pode ser com algum outros dispositivos, para que o motorista respeite, né? E investir pesadamente na educação no trânsito. Isso é o principal, porque muitos motoristas acham que essa sinalização ela está ali por um motivo aleatório e não é. Ela indica a capacidade segura da via, a sua infraestrutura para aquela situação. Então, se aqui realmente vai ser um ponto onde as pessoas vão começar a utilizar para fugir ali do anel viário, é necessário que se mude totalmente a infraestrutura aqui, se coloque uma fiscalização
se mude a entrada desses condomínios para que seja seguro a entrada deles e impeça, na maioria dos trechos, aí, a ultrapassagem. Então tem que se repensar o uso dessa marginal do jeito que ela é hoje. Anderson Manzoli, especialista em trânsito, engenheiro, muito obrigado pela entrevista. E agora eu volto com você, Márcia Maria, aí no estúdio. Muito obrigada, Guilherme Campos. Ele deu uma aula para a gente agora, né? Respeitar a sinalização, respeitar a vida, fazer com que os órgãos públicos também fiscalizem o trecho e, principalmente, motorista, ter conscientização, gente. Tem que ter educação no trânsito. Hoje, logo nas primeiras horas da manhã, foi esse motociclista que acabou perdendo a vida, ele que tinha 22 anos. E como o Edson, engenheiro, que é especialista em trânsito, disse, olha, pelo que a gente pode ver aqui na marcação do solo, ou ele foi fechado por um carro, conseguiu sair, seguiu pelo trecho, acabou perdendo o controle, atingiu a placa e bateu no poste. Ou ele seguia em alta velocidade, acabou então perdendo o controle dessa moto, que a gente pode ver que é uma moto potente, e, infelizmente, acabou, então, perdendo a vida. Então, essa situação tem se repetido com muita frequência nesse ponto onde o Guilherme Campos está. Então, precisa repensar, precisa fazer uma avaliação no trecho, fazer um estudo técnico, porque desse jeito não pode ficar. Se continuar dessa forma, outras pessoas vão se envolver em colisões, vão se envolver em acidentes graves e até fatais, como aconteceu hoje. Como aconteceu com esse rapaz, de 22 anos, que estava indo para o trabalho e, infelizmente, acabou batendo em um poste e perdeu a vida.